Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos falar de máximo divisor comum, galerinha. Vamos lá então, vamos começar mais uma aulinha aí, pedir a graça de Deus para que possa iluminar nossa inteligência, para que a gente possa aproveitar o máximo possível dessa aula, tanto vocês quanto eu. Galerinha, tá fácil demais, né? Uma vez que a gente já sabe a definição de mínimo múltiplo comum, a definição de máximo divisor comum, eu acho que já faz sentido para você, não faz? Mesmo antes de eu explicar, dá uma parada aí no vídeo, tenta pensar um pouquinho em cada uma das palavras e juntar essas três palavras e tentar ter um significado. Máximo divisor comum. Eu vou dar a definição, mas eu vou dar exemplos já de início aqui. Vamos lá. Nós temos aqui um número, o 24. Vamos encontrar os divisores dele. Mas antes disso, você lembra como é que você faz para encontrar os divisores de um número? Pelo menos pelo método dos fatores. Você pode, com certeza, pensar nesses divisores de cabeça, mas o método dos fatores é mais fácil. No ano que vem, você vai aprender um novo método, tá? Para encontrar os divisores, no sexto ano. Mas por enquanto, o método dos fatores. 1 vezes quanto que dá 24? 1 vezes 24. Então já encontrei dois divisores, porque os fatores são sinônimos de divisores. 2 vezes quanto dá 24? 2 vezes 12. Já encontrei mais dois. 3 vezes quanto? 3 vezes 8. 4 é divisor? 4 vezes quanto? 4 vezes 6. 5 não é divisor, o próximo seria o 6. Como o 6 já está aqui, acabaram-se os divisores do 24. No formato de U, lembra? Você vem para cá, deixa eu pôr de vermelho primeiro, você vem nesse sentido, depois vem para cá, depois sobe, para ficar em ordem crescente, não é obrigatório, mas seria bom ficar organizado na ordem crescente. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Esses são os divisores de 24. Agora, vamos pegar outro número aqui para poder encontrar os divisores. 36, vamos lá. Quem são os divisores dele? 1 vezes quanto que dá 36? 1 vezes o próprio 36. Dois divisores, o 1 e ele mesmo. 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9. O 5 não é divisor de 36, o próximo seria o 6, que é 6 vezes 6. Uma vez que eu encontrei 6 vezes 6, acabou. O próximo seria o 9 e os divisores já se encerraram. Agora, em ordem de U aqui, ficam 1, 2, 3, 4, 6, 9. Opa, aqui é o 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. E agora a pergunta boa de você fazer é o quê, hein? Quais são os divisores comuns entre esses dois números? Ou seja, quais são os divisores que estão nos dois números ao mesmo tempo? Coloquei aí de vermelho para vocês. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Máximo divisor comum. Não dá a ideia de maior possível? É simples, né? Depois de listados os divisores de cada um, depois de listados os divisores em comum, o máximo divisor comum entre eles é o maior divisor comum entre eles, que no caso é o 12. A gente escreve assim, ó, MDC de 24 e 36 é igual a 12. Da mesma forma que o MMC, a gente escreveria o mínimo múltiplo comum, a gente escrevia MMC. Aqui é MDC igual a 24, desculpa, MDC de 24 e 36 é igual a 12. Tranquila a ideia? Deu para você já entender com o próprio exemplo? Se não deu, vamos mais um para você entender antes da definição. Divisores de 12, quem são? Vamos lá pelo método dos fatores. Não, aqui eu vou colocar direto para vocês, porque aqui eu já estou supondo que você já sabe encontrar os divisores de maneira rápida. 1 vezes 32 dá 32, 2 vezes 16 dá 32, 4 vezes 8 dá 32, e esses são os divisores de 32. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Beleza.
Quem são os divisores de 48? 1 vezes 48, 2 vezes 24, 3 vezes 16, 4 vezes 12 e 6 vezes 8. Os divisores são 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Quem são os divisores comuns? Tá de vermelho. 1, 2, 4, 8 e 16. Qual é o maior divisor comum? 16. Então, o máximo divisor comum entre 32 e 48 é o de 16. E aí vem a definição. O máximo divisor comum entre dois números é o maior número que é divisor desses dois números ao mesmo tempo. Só que no claro, no caso, eu tinha falado só que no claro, né? Eu pensei, só que no caso, claro. Cabeça rápida, né, pessoal? Só que no caso, claro, vale para mais números também, tá? Se você estiver calculando os divisores de 3 ou mais números, dá para descobrir o maior divisor comum entre esses números também. Então, é o maior divisor possível que é divisor de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Isso é MDC, tá bom? E mais uma vez, pessoal, a gente vai sempre avançando devagar, tá? Tanto na lista de exercícios, quanto também até nas séries, né? Vai ter coisa no sexto ano que a gente vai aprofundar aqui de máximo divisor comum, que são os probleminhas. Aqui no quinto ano ainda vai ter o processo prático para vocês, mas não vai ter probleminhas. A gente vai deixar isso para o sexto ano, que eu acho que vocês estão mais maduros, tá bom? Então não se preocupem com isso, com essa questão de aprofundamento. A gente vai aprofundando no momento certo. Agora, se você, por curiosidade, quiser aprofundar por ti mesmo, aí tudo bem, não tem problema. Agora, se quiser aguardar o currículo aqui, eu acho uma excelente opção. Para a gente terminar a nossa aula, a gente tem uma observação, olha só. Os divisores de 16, 1, 2, 4, 8 e 16, certo? Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Quem são os divisores comuns aqui, pessoal? Só tem um. Além do 1, não tem mais nenhum. E perceba bem, todo par de números, todo trio de números sempre vai ter um 1 como divisor. Porque o 1 é divisor de qualquer número natural, de qualquer número inteiro que você for pensar aí na frente. Vocês vão ver essas definições de números, nomenclatura de números no sexto ano. Mas o 1 é sempre divisor de dois números em comum. Agora, quando ele é um máximo divisor comum, como é esse caso aqui, nós temos o seguinte: esses números recebem uma classificação especial. Eles são chamados de números primos entre si. Quando o máximo divisor comum entre dois ou mais números é igual a 1, esses números são chamados de primos entre si. Agora que não pode haver confusão. Eles não são números primos. Veja bem que isoladamente nem o 16 nem o 25 são primos. Em conjunto, eles são primos entre si. Então, espero que você não faça essa confusão. A definição de números primos é uma definição para um número só. Um número é primo se ele é maior do que 1 e possui possui dois divisores apenas, 1 e esse mesmo. Um número. A definição de números primos entre si é para 2 ou mais. Deu para entender isso daí? Pode acontecer dos números primos entre si serem primos isoladamente, mas não é uma ordem, não é uma obrigação, tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa diferença, tá bom? E é isso, vai ter essa pergunta inclusive na sua lista de exercícios, tá? Para você tentar diferenciar números primos de números primos entre si. Quero ver se você consegue responder com suas próprias palavras. Galerinha, então é isso. Muito, muito obrigado por assistir essa aula super rápida. Ó, não deu nem 10 minutos. Eu espero muito ver você na nossa próxima.